Olá, boa noite a todos. É com grande alegria que mais uma vez eu estou aqui para participar de um dos trabalhos da FEAL. E hoje, como nós estamos iniciando o ano, eu quero desejar a todos um excelente ano de 2021. E juntos poderíamos fazer uma reflexão. Eu sei que cada um de nós já traçou as suas metas, já traçou seus objetivos para correr atrás no ano de 2021. Muito provavelmente nestas metas tem a prosperidade, o trabalho, a saúde, amor, a família por perto. Nada errado com estas metas. Cada um de nós sabe aquilo que nos traz alegria ao coração. Mas, como nós temos o hábito de orientar nas questões das nossas orações, e aí a gente sempre pede alguns elementos um pouquinho diferente, eu gostaria de convidar a todos vocês para que fizéssemos de novo esse pequeno balanço, uma coisa rápida, e talvez incluir alguns pedidos, algumas metas, alguns objetivos ainda neste nosso planejamento de 2021. O primeiro deles, que eu acho que é extremamente importante, coragem. Nós sempre queremos receber as coisas prontas. É da natureza humana, né? Buscar as facilidades. Mas sabemos que nós vivemos em um mundo de provas e expiações. E desta forma sabemos que as dificuldades acontecem. Então, por isso, eu sugiro que a gente possa colocar lá na nossa lista de objetivos traçados que eu tenha uma coragem adicional para passar pelas dificuldades. Outra sugestão que a gente pode colocar lá nos nossos pedidos, nos nossos objetivos, a fé. Uma fé, de preferência aquela inabalável, aquela da certeza. E esta fé é num futuro que vem, um futuro melhor. Não muitas vezes sem dificuldades, que para que a gente consiga valorizar muitas vezes quando acontecem coisas boas, precisamos sim passar por algumas dificuldades. Então que a gente tenha fé em um tempo melhor. Também podemos pôr nessa nossa lista uma parte de coragem. Quem de nós não precisa de coragem? Podemos colocar lá também persistência, né? Quem de nós não precisa de persistência? Uma pitada de bondade. Cada um de nós vai eleger aquelas virtudes, aquelas situações, aquelas coisas que para nós já nos traz isso para a nossa realidade, de dizer, opa, eu posso acrescentar isso na minha meta e colocar nas minhas orações. Pedir isso com muita vontade de que se realize, assim como queremos saúde, prosperidade, muitos de nós um amor, que a gente coloque essas outras coisas na nossa meta. Gratidão é uma coisa que a gente pode colocar lá, né? Aprendermos a sermos mais gratos, afinal de contas, quando tantas pessoas desencarnaram, nós estamos aqui, firmes e fortes. Alguns até com algumas dificuldades, mas na maioria nós estamos bem para o mundo de provas e expiações, e ainda temos a doutrina dos espíritos que nos orienta, que nos encaminha, que norteia a nossa existência caso a gente realmente queira. Sabemos que a gente tem o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio nós devemos usar ao nosso favor. De que forma? Fazendo as melhores escolhas. E hoje, quando eu preparava a oração, a prece, a concentração para gravar esse vídeo, bem pequeno, eu abri o Evangelho e lá saiu: amar a todos, né? Amar o próximo como a si mesmo, capítulo 11. E aí a gente pergunta, mas por que tanto sai este capítulo, esta orientação do mestre, né? Se nós já tivéssemos aprendido a lição
talvez não precisasse sair tantas e tantas vezes. Mas nós vamos aprendendo de uma forma devagar, uma forma lenta. E é assim o aprendizado, né? Muitas vezes precisamos revisitar aquela lição até que ela comece a fazer parte de nós, do nosso ser. Se nós pudéssemos sair um pouquinho de dentro de nós e observar as situações, se cada um de nós fizesse somente aquilo que desejaria que fosse feito a si, como seria esse nosso planeta? Né? Nós sabemos que o nosso planeta ele é um planeta de provas e expiações, num processo de transição para um planeta de regeneração. E se todos nós já tivéssemos dentro de nós este comportamento implantado de fazer ao outro somente aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito, este planeta já seria um planeta regenerado. Porque quem de nós deseja o mal para si ou para aqueles que ama? Nenhum de nós, a menos que nós estivéssemos extremamente equivocados, doentes, aí talvez sim. Senão, nós desejaríamos o quê? Que todas as coisas boas nos acontecessem, que todas as coisas saudáveis nos acontecessem, que não tivéssemos tantas diferenças sociais, que a saúde de todos pudesse ser tratadas de uma forma igual, que cada um de nós pudesse ser respeitado nas suas escolhas, na sua maneira de ver a vida, na maneira de professar a sua fé, na maneira de viver. E nós ainda encontramos grandes dificuldades, ou seja, não conseguimos fazer ao outro aquilo que desejaríamos que fosse feito a nós. E o Evangelho nos fala de que isso seria um grande ganho, seria importante, porque na medida que nós tratássemos os outros como gostaríamos de ser tratado, o bem iria imperar, não teria lugar para o mal, porque cada um de nós iria fazer o bem e receber o bem. É tão bom quando alguém nos acolhe, quando alguém nos dá aquele colo, nos empresta o ombro, nos ouve com interesse, ou nos encanta com um sorriso, quando alguém nos dirige a palavra. E isso é tão importante quando acontece conosco. Quantas vezes nós estamos dispostos a fazer isto também? E aqui eu lembro sempre de alguma coisa que para mim é importante. Quando estamos fora de casa, normalmente nós procuramos fazer da melhor forma possível. Ouvimos, sorrimos, acolhemos, somos educados. E dentro do nosso lar, como é que nós nos comportamos? Continuamos sendo acolhedores, ouvimos, evitamos os pré-julgamentos. Como é que é esta relação com os nossos familiares, com os nossos amigos de jornada, com os nossos parceiros, com as pessoas de mais idade que convivem conosco? Isso tudo é um convite para observação. Nós precisamos nos conhecer de novo, né? Porque enquanto criança, provavelmente nós tínhamos esta delicadeza no olhar, na fala, no encontro, no pegar na mão. E aí nós vamos crescendo e muitas vezes nos esquecemos disso. Então, às vezes, nós precisamos nos reconhecer de novo e acolher o outro, principalmente o da nossa casa, né? Os nossos filhos, que quando a gente for conversar com eles, a gente converse sim como pais, mas que a gente se dê ao trabalho de ou levantá-los na altura dos nossos olhos ou nós nos abaixar, porque a conversa flui de uma forma mais equilibrada, olhando o olho no olho. Colo, quantas vezes nós não damos o colo?
Às vezes os filhos crescem, mas no nosso colo ainda tem lugar para a cabeça dele, que a gente acolha, acarinhe nas suas dores, nas suas dúvidas, nas dificuldades, com muito amor. Os nossos idosos, quantas histórias para nos contar, quantas coisas para repetir. E será que nós temos a paciência de ouvir? O acolhimento de conduzir? Enfim, cada um de nós pode fazer essa pequena observação. Já dizia Francisco de Assis, né, que a gente deve sempre se observar. Então, nós não devemos nunca perder a chance desta análise de o que nós estamos fazendo. Nós podemos também partir para um outro segmento. Como é que nós estamos nos relacionando com a natureza? Hoje ainda eu via na televisão uma reportagem onde o mar estava com ondas cheias de garrafas, calçados, bola, ou seja, lixo. Por que essas coisas pararam no mar, né? Por que elas foram trazidas na onda? Por que sujaram a praia? Porque alguém fez mau uso daqueles objetos, não descartou o lixo de forma adequada. Por esta razão, então, que a gente convida. Vamos começar a observar de que forma nós estamos nos relacionando no nosso dia a dia, com a natureza, com aqueles objetos que nós usamos e precisamos descartar. Como é que nós podemos fazer diferente? Porque não existe o fora do nosso planeta, né? Assim como não existe o fora da relação familiar, né? Em relação à família. A família é dentro. Então nós precisamos analisar estas situações. A outra coisa que eu acho que nós precisamos, amar ao próximo como a si mesmo. Mas será que eu me amo de verdade? Será que eu sou uma pessoa comprometida com o meu crescimento, com a minha saúde, com o meu crescimento intelectual, as aquisições das virtudes? A doutrina dos espíritos, ela nos oportuniza uma infinidade de conhecimento. E nós precisamos ser seletivos muitas vezes, porque nós não vamos dar conta de ler tudo, de assistir tudo, de absorver tantas informações numa existência. Então nós precisamos observar o que é que eu estou trazendo, então, para meu crescimento, para que eu me ame de verdade. Eu me observo a saúde, o cuidado com o corpo físico, porque a gente não pode também se dedicar somente a questões espirituais, se nós precisamos do nosso corpo físico, né? O Chico já chamava do jumentinho. Isso porque era o que conduzia o seu espírito na jornada terrestre. E nós precisamos sim deste corpo. E como é bom quando nós nos olhamos e nos sentimos saudáveis, nos sentimos bem, quando nós conseguimos estar de acordo com aquilo que nós elegemos sendo bom, né? Então que a gente consiga também se amar, mas se amar de verdade. Eventualmente buscando tratamentos, visitando médico, quando é possível, terapias, mas principalmente buscando a ligação com a espiritualidade, através da oração, do pensamento elevado, das músicas, porque às vezes a gente nem observa aquilo que nós estamos ouvindo. Uma música boa, mais tranquila, mais serena, isso vai proporcionar para nós, enquanto ser humano, um bem-estar bem melhor. A questão do conhecimento, que lá no início, um pouquinho antes eu estava falando, a doutrina espírita, ela nos oportuniza estudos. E aí nós sabemos que o conhecimento é o que nos liberta, né? Nós trazemos das nossas existências anteriores muitas coisas enraizadas no nosso ser. E isso veio uma vida após a outra vida, sendo para nós uma verdade. Mas será que é esta a verdade que interessa?
Será que nós não podemos buscar um conhecimento mais libertador? Né? A doutrina espírita, ela nos fala que Deus é infinitamente bom, que Deus é justo, que Deus não nos castiga, mas fala também que nós fomos responsáveis por tudo aquilo que nós fizemos. É como se a nossa semeadura fosse livre, mas somos obrigados a colher aquilo que semearmos, aquilo que plantarmos. Então, o que é que nós vamos levar daqui quando nós retornarmos para a espiritualidade? Somente aquilo que nós adquirirmos enquanto virtudes, enquanto conhecimento, e o bem ou o mal que nós fizermos enquanto estivermos encarnados, porque as oportunidades, elas acontecem diariamente. Se observarmos, é quase o tempo todo, de nós fazermos um pouquinho melhor, de nós nos melhorarmos um pouquinho mais. E aí entra então amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, que são os grandes mandamentos da doutrina espírita. Só que para que eu ame o outro, preciso me amar. Para que eu ame Deus, preciso amar o outro. Então nós precisamos estar em sintonia, nós com o próximo e com Deus. Então que a gente não perca de vista isto, que é tão especial e é tão simples. Nós podemos, aos pouquinhos, nos propor, colocar lá nas nossas metas, nos melhorar um pouquinho a cada dia. Quando nós iniciamos na doutrina espírita, e eu acho que isso acontece com todos que já têm um certo tempo, nos parece que a gente não modifica muita coisa. Mas quando passa 5 anos, nós olhamos para trás e a gente percebe que nós mudamos algumas coisas. Com o passar do tempo, a gente tem 10 anos já de conhecimento na doutrina espírita, de vivências lentas, mas temos 10 anos de caminhada. E quando olhamos para trás, nos surpreendemos porque nós mudamos coisas que a gente nem imaginava que pudesse ser modificada. Então, na medida que o tempo vai passando, mesmo que a gente não tenha aquele objetivo tão fervoroso, a gente vai se dando conta de que algumas mudanças muito importantes vão acontecendo. Então, nós podemos fazer isso agora. No início do ano, dá tempo. Estamos lá ainda, no início de janeiro. Vamos reolhar estas metas traçadas e vamos ver quais dessas metas vão me auxiliar na minha jornada evolutiva. Quais delas vão fazer diferença em mim enquanto ser humano, enquanto uma pessoa que está querendo conviver e viver num mundo melhor. Porque nós precisamos, parece uma frase clichê, né? Ser a diferença que nós queremos, ou ser o que nós desejamos no mundo. E não deixa de ser verdade, né? Nós queremos viver num mundo melhor, mas nós precisamos nos melhorar. Porque não vai ser o planeta que vai se regenerar. O planeta é aquele que nós deixarmos. O que vai regenerar somos nós, espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Nós é que vamos fazer este planeta de regeneração. E ele é feito através do amor, através do trabalho no bem, através das nossas atitudes, das nossas vibrações e dos nossos pensamentos. Então, que a gente possa traçar novas metas em cima daquelas já traçadas, que são muito importantes, porque afinal de contas, nós estamos vivendo no mundo material. Precisamos destas aquisições que são fundamentais para nós e para nossa família, para aquele que nós amamos. Mas precisamos ter um olhar atento também para nossas aquisições espirituais, morais, os nossos crescimentos que vão nos dar credenciais dentro desse nosso traçado evolutivo, do nosso trajeto. Então, que a gente possa observar bem e ver o que eu posso acrescentar lá e o que é que eu preciso fazer para melhorar, para chegar então neste objetivo, nisto que eu realmente desejo. Então, assim, é com o meu coração cheio de gratidão por esta oportunidade que eu estou recebendo de falar para cada um
de nós, porque primeiro eu me ouço, então falo para mim também, né? E que esse ano possa ser um ano muito especial na vida de todos nós, que possamos fazer a diferença, que possamos mudar o mundo, se não o mundo inteiro, mas o nosso mundo interior, o mundo da nossa família, mas que possamos fazer essa diferença, que nós possamos nos dedicar muito mais ao nosso Evangelho, a aplicar. Eu sempre falo que o Evangelho é maravilhoso, mas de nada adianta nós sabermos ele de cor, todas as lições, se a gente não conseguir trazer para o nosso dia a dia. Então, eu quero mais uma vez agradecer e convidar a todos para estas reflexões e, se assim desejar, se achar importante, vamos colocar, porque a evolução ela é individual, mas a caminhada ela é coletiva. E se eu consigo me melhorar, eu consigo melhorar o meu entorno. Se tu consegue te melhorar, melhora o teu entorno. E na medida que a gente vai melhorando, nós vamos como se nós estivéssemos irradiando. E quem não gosta de estar perto de pessoas com um sorriso largo, com um olhar acolhedor, com palavras doces, né? Então que a gente possa ser realmente desta forma. Uma boa noite a todos e que assim seja.